Olá, pessoal! Estamos mais uma vez com o nosso quadro Conversa entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar tudo, inclusive nada. Bom, hoje a gente vai trazer um tema que é a agressão física, os surtos e outras coisas também que a gente vai colocando aqui. Teve uma história bem interessante agora, né? Tá rodando a rede social, que uma mulher em Natal, na praia de Ponta Negra, foi espancada pelo namorado dentro de um elevador. E aí, Vanessa, o que você entende que pode ter acontecido nesse momento? Em primeiro lugar, acho que falando no sentido do namoro deles, a primeira coisa que eu penso é, será que ela tinha sinais desse tipo de agressão antes? Porque as pessoas dão sinais, né, Veri? Dão muitos sinais. É interessante que ela deu uma entrevista depois, né, e ela comenta que não nesse nível, ele não tinha agredido ela nesse nível, mas que já tinha tido empurrões e outras agressões verbais. Então deu sinais, sim. As pessoas dão sinais, gente. Dão sinais, a gente que não quer ver, né? O interessante que a gente trouxe hoje, a gente não quer discutir o que estava acontecendo lá. Mas como aqui nós estamos diante de uma advogada, de uma médica, e nós duas somos da saúde mental, nós duas trabalhamos com saúde mental, a gente decidiu trazer esse tema para analisarmos o pós dessa história. E aí a gente viu nas redes sociais que ele alegou ser autista e ser claustrofóbico. Ou seja, ele teve um surto de claustrofobia. E analisando isso, se eu fosse, né, a profissional forense dessa história, vou falar primeiro da saúde mental, Vanessa, e depois você traz a questão jurídica. Questões, sim. Eu acho que vai ficar bem legal, porque a gente vai conseguir avaliar duas visões dentro da saúde mental e de um caso que é um caso de polícia, gente. Um caso real, seríssimo. Maria da Penha na história. A verdade é essa. Tentativa de feminicídio. Isso na verdade, aí, né? Tentativa de feminicídio. Bom, a primeira coisa. A pergunta que eu tenho é, se é autista, diagnosticado como autista, autismo não é doença, autismo é um transtorno, é um conjunto de comportamentos. Se ele já sabia que tem esse diagnóstico, né, que tinha esse diagnóstico de autismo, por que não estava sendo tratado, já que ele, diagnosticado como autista, podia ter alguns desequilíbrios emocionais? Por que não estava sendo medicado? Por que não estava sendo tratado? Pergunta é essa. E se estava sendo tratado, quais as medicações estava tomando? Por que teve esse desequilíbrio tão intenso? Pergunta, Veri. A pessoa tomando essas medicações prescritas de uso de tarja preta, uso controlado, essas medicações podem gerar um surto? Não, os efeitos colaterais das medicações, que são os antipsicóticos, até um tarja preta também, se fosse para controlar a ansiedade, seria mais a sonolência ou uma acatesia, que são movimentos involuntários que a gente chama. Porém, é bom você ter falado sobre isso, porque, gente, não existe medicação para autismo. Não, porque eu, como advogada, se eu fosse trabalhar com a tese do advogado dele, por exemplo, ele teve um surto e que não faz sentido, né? Ele teve um surto e teve uma crise claustrofóbica dentro do elevador. Eu iria, com certeza, por essa via aí, por esse viés de medicação, efeitos colaterais das medicações. Mas aí eu vou trazer um fato do momento da agressão que talvez as pessoas não se atentaram. Ele agride e de repente, do nada, ele para. A porta do elevador abre. A porta do elevador para, se recompõe. Abre. Isso aí, ele se recompõe e nada mais acontece e ele sai. Ainda ajuda ela a levantar, né? Pelo que eu vi, eu acho que eu não sei se eu vi errado, mas ela meio tonta. E aí ele ajuda ela a se levantar, ainda sai meio segurando, as sandálias ficam lá no chão do elevador. Que surto é esse? Não é surto. Não foi surto. Não foi surto. Claro que não. Não foi surto. E isso que eu tô trazendo aqui, gente, é algo
que as pessoas podem dizer, então você não, E até você mesmo está afirmando que não foi surto. Não, ele pode sim ter tido um desequilíbrio emocional, um Sim, transtorno disruptivo de isso que eu humor, ia te perguntar. algo que ele, uau, ficou muito Sei irritado. lá, um Claro que ele transtorno bipolar, por exemplo, que ele pode ter tido ali um transtorno bipolar, mas eu acho que a intensidade do que aconteceu, 60 socos. 60 socos, assim, é surreal. A pessoa bater naquela intensidade, com aquela força na namorada, só no rosto. né? Só no E rosto. só no rosto. Tentativa Só no rosto. de feminicídio. Geralmente, os surtos, eles acontecem, quando eles acontecem, todo mundo, a pessoa ela fica tão surtada que ela quer bater em tudo, espancar tudo, e se a porta do elevador tivesse aberta e ele continuar, que ele deveria continuar no surto, se fosse um surto, Sim, não se controla as pessoas fácil, viriam pra cima e ele sairia batendo nas pessoas também, ou seria muito difícil de controlá-lo. Geralmente seria assim. Então, o primeiro ponto pra gente achar que não tá muito certo essa questão aí do surto, de ser autista e ter esse surto, até porque o autismo não tem esse tipo de surto. Claro, ele tem sim um excesso de irritabilidade, e quando você tem um TOD associado, quando você tem transtorno disruptivo de humor associado ao autismo, aí sim a gente considera. E quando a gente fala que não existe medicação para o autismo, é porque a gente utiliza outras medicações para controlar os sintomas de irritabilidade. E não para controlar o autismo, é para controlar os sintomas. Então a gente usa o antipsicótico, aripiprazol, risperidona, quetiapina, neuleptil. Então existem várias medicações que ajudam a diminuir essa irritabilidade. Sem contar que a questão da claustrofobia, né? Ele alegou a claustrofobia. Vanessa, aí eu vou mais para a questão jurídica. Não, assim, ainda que fosse ainda na psiquiatria, se ele tivesse uma crise claustrofóbica, só pelo que a gente vê, sem base nenhuma nisso, ele teria gritado, ele estaria, né, com medo de estar ali preso dentro do elevador, não socar a namorada, uma pessoa já conhecida, né, um suporte emocional para ele, se ele tivesse realmente essas condições aí que ele alega ter, e ele não teria tido essa reação tão agressiva. Sim. E assim, gente, eu não tô querendo dizer que uma pessoa com um transtorno ou num surto de claustrofobia não pudesse agredir alguém. Sim. Não é isso que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo um caso específico. É claro que a pessoa às vezes surtou, não percebeu, deu um murro, se bateu, se jogou contra a parede, ou até vá para cima de alguém e agrida verbalmente porque se desequilibrou, né, está desajustado emocionalmente. Mas quando a gente olha para esse caso específico, com essa intensidade de agressividade, de irritabilidade e agressividade, de repente a pessoa do nada parece que virou uma chave e tá tudo bem. É muito estranho. Eu não colocaria meu nome para dizer que foi um surto. Eu acho que uma pessoa que agride nesse formato que esse rapaz agrediu ela, 60 socos na cara, sem parar, é uma tentativa de matar a pessoa. É uma tentativa de feminicídio, realmente. Por motivo torpe. E assim, para mim não tem justificativa. A gente poderia procurar uma justificativa, um laudo médico, até se fosse defesa dele, né, um advogado em defesa dele, poderia procurar um laudo médico para justificar isso, mas, sinceramente, não justifica, gente. Pela conduta ali. Até porque uma pessoa com diagnóstico de agressividade e irritabilidade, ela tem histórico. Sim. Né? Na idade que esse cara tem, ela tem um histórico. Não é do nada que ela vai surgir com esse comportamento. Tem um histórico aí. Quantas vezes já apresentou isso? Sim. Como é que foi a vida dele? Como é que foi a infância dele? Como é que tá o tratamento dele, já que ele tem diagnóstico? E eu retorno à fala de que nós não podemos normalizar nenhum tipo de tratamento agressivo. Sim. Porque você acha que não vai acontecer. Mas aí começa um empurrão, depois primeiro uma fala agressiva, depois um empurrão. Depois vai piorando, até chegar num fato desse, né, que aconteceu. O rosto de uma moça deformado, e dessa vez ela ainda está viva. Mas e na próxima, se houver, né? Então é uma pessoa aí onde eu falo que a Maria da Penha, ela tem que funcionar mesmo.
Porque uma pessoa dessa não pode estar solta. Uma pessoa que não tem controle, por exemplo, foi um surto psicótico, ainda que fosse. Ela não pode estar solta, não tem como ela conviver em sociedade. Tem como conviver em sociedade? Se não tiver Imagina medicado, ela não. dentro de um elevador com um idoso, com uma criança. Então ele não pode estar solto. De qualquer maneira, ele é um risco para a sociedade. E o risco maior para ela, que é alguém que tem um relacionamento afetivo, né? Sim, porque foi o gatilho, né? Uhum. O gatilho da irritabilidade dele. Sim. Alguma coisa que ela falou, que a gente não sabe o teor. Uhum. Nós não sabemos ainda se era um término, né? A gente não sabe. A gente não pode normalizar estar em situação de risco, em situação de perigo. Estava conversando sobre isso essa semana, que a gente é tão acostumada a ter um tratamento de falta de respeito que a gente acaba achando normal. A gente não tem nem força para revidar, porque é normal. Sei lá, na infância isso aconteceu comigo, na adolescência. E aí a gente fica adulto, convive com situações, cenas onde nós nos colocamos em risco, porque nós não sabemos dizer não, dar um basta, cessar aquela falta de respeito. E aí ela vai perdurando até acontecer alguma coisa mais séria, que às vezes não é nem uma morte. Pode acontecer uma coisa mais séria, por exemplo, um ferimento grave, pode acontecer uma coisa mais séria, um cara, por exemplo, que às vezes ele é abusivo e ele tira as suas coisas de você. Isso também é motivo Eu tenho uma paciente, você falou disso, eu tenho uma paciente que ela viveu num relacionamento narcisista, uma pessoa com muitas posses financeiras, ela recebeu uma herança muito, muito grande, e ela com esse relacionamento narcisista, ele conseguiu deixar ela sem nada, nada. Ela perdeu toda a herança dela. E ela foi muito usada nessa questão, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E o dano que esse cara deixou nela não foi só um dano financeiro. Hoje ela está totalmente deteriorada, emocionalmente, financeiramente. Então são situações que a gente precisa prestar atenção. Isso eu tô falando de mulheres, mas também tem homens que passam por isso, gente. Com certeza. Então a Vanessa falando de coisas até mais sérias, sim. Existem coisas que você fica como uma morta-viva em vida. Como um zumbi em vida. Você me entendeu, você entendeu o que eu quis dizer. Que não tô querendo dizer que a morte não é a coisa mais séria. Lógico que a morte é uma coisa séria. Mas morreu, você não tem mais nada para fazer. Mas imagina você ficar com um problema que você não consegue resolver em vida. Você ficar vivo e ter que lidar com todas as consequências de uma situação dessa. É muito sério. É terrível. Mas sabe o que eu vejo também, Vanessa? Que o pior de toda essa situação é o que a gente viveu na infância. Porque se a gente aceita algumas coisas dessa, é porque pra gente é normal. Tá dentro da normalidade. Então, o que é? Qual que é a forma da gente resolver o problema? É treinar os pais e as mães. Que essa nova geração possa ter essa cabeça de como que a gente vai apresentar uma vida saudável para essas crianças. Nós tivemos um caso que nós rodamos um protocolo com a pessoa no instituto, que essa moça, ela tinha passado por diversas agressões na infância. E agressões verbais, agressões físicas sofridas pelo pai, passou por abusos. Ela via o amor como uma forma de que ela precisava fazer muito para ser amada. Ela trazia essa dor nela de não ser amada. Ela não merecia amor, ela se via dessa forma. Eu não mereço amor porque as pessoas que deviam me proteger e me amar, elas me machucavam. Então, ela acabava aceitando pessoas que não amavam ela imerecidamente, como Deus nos ama, né? Que é uma forma imerecida. E aí ela ia deixando as pessoas entrarem na vida dela e fazerem coisas com ela que a machucavam, que faltava com respeito, entre outras questões. Verdade. É muito triste ver isso, né? Porque nós vemos pessoas com casamentos felizes, com histórias felizes, que são saudáveis. Interessante, Vanessa, que você trouxe essa história. E aí a gente tem outro caso também, também de toxicidade, que a gente tem falado muito isso aqui nos nossos vídeos, né?
de relacionamentos tóxicos e a gente percebe que a gente se vicia, né? Que a gente se torna viciado naquela relação tóxica que deixa a gente cheia de a gente acha que é paixão. Você trouxe isso pra mim esses dias. Sim. Que a gente acha que é paixão, que a gente acha que é adrenalina e na verdade é cortisol. Cortisol e assim, a memória do trauma dentro de você. A memória do trauma. Porque quando você era criança, por exemplo, você sofreu uma agressão, que fosse uma agressão física. Nisso, o seu corpo decorou as suas células, seus neurotransmissores, todo o seu corpo decorou aquele trauma. Que quando você está em situação de risco, o cortisol sobe, a adrenalina sobe, e aí aquela sensação de tô em risco, tô em risco. Então, às vezes, você se acostuma tanto com esse risco, que aí aquele frio na barriga não é uma paixão, é um risco que você está tendo. Só que você não tem consciência disso. É isso. Então, você acaba se deixando levar por outra pessoa que, na verdade, é um risco para você. Ela é um risco. Isso é o gatilho. Ela dispara em você a memória do trauma. Aí você acha que você está vivendo algo bom. Por quê? Porque é algo que você já conhece. Porque é a mesma emoção daquele trauma vivido lá atrás. É a mesma, não é o mesmo trauma. Imagina um pai fazendo isso com você. A pessoa que deveria te amar, te proteger. E aí a criança decora que aquela é a forma de amor. E não é consciente, ela é muito pequena ainda. Isso fica gravado no inconsciente dela. Quando ela cresce, qualquer pessoa que desperte a mesma emoção que o pai despertava, ela vai sentir que é uma emoção familiar. E ela vai acabar se entregando aquilo, achando que é bom para ela. Mas, na verdade, é ruim. E aí é onde vão nascendo os relacionamentos tóxicos. Então, na verdade, as pessoas elas estão muito doentes porque nós viemos passando os nossos traumas para os nossos filhos e assim foi indo. Então, nós somos vítimas de outras vítimas. Verdade, é verdade. E essa impregnação de cortisol, de emoções ruins que você acha que é bom, porque foi a memória que você tem, é difícil desimpregnar. É sim, com certeza. É muito difícil você entender, ter a consciência disso e aceitar viver relacionamentos saudáveis. Gente, é difícil. Por quê? Porque você tá sempre querendo voltar para outra emoção. É, porque você acha sem graça, né? Você vive um relacionamento saudável e não tem aquela emoção, aquela perigo. Não tem. Por quê? Porque você não está em perigo. Porque é um relacionamento acolhedor. Saudável. Isso é amor. As pessoas às vezes acham que aquela sensação que você sente de medo de perder, será que a pessoa vai me ligar? Isso não é saudável, gente. Isso não é saudável, gente. Você quer sentir a sensação de perigo? Pula de um prédio. Vai atrás de Vai fazer um rapel. É isso. De asa delta. Vai andar de helicóptero. Fazer o que eu quis dizer é que você pode fazer um esporte, que você corra perigo. Mas não procura paixão para você ficar em perigo, não, gente. Mas olha, o que a gente quer deixar aqui para vocês hoje é que existem formas da gente ter uma vida boa. Sim. Claro que todos nós, a Veridiana tá explicando, a Vanessa tá explicando, elas são perfeitas e sabem de ter uma vida maravilhosa. Não é isso. Todos os dias nós também aprendemos. Existem formas da gente encontrar uma vida saudável. E nós estamos também num processo de aprendizado. Então, são várias camadas. Então, passei por experiências que eu já compartilhei várias com vocês, que essas camadas vão saindo porque a gente vai aprendendo. E a vida é isso. A gente está compartilhando histórias com vocês, nossas e de outras pessoas, para aprendermos juntos e crescermos. O problema que eu enxergo hoje, principalmente nessa vida ocidental, né, a nossa vida brasileira, a vida ocidental, é que a gente vive romantizando tudo. A gente romantiza tudo e não racionaliza muita coisa. Sim. Quando a gente passa a racionalizar e entender, peraí, crescer dói. Sim. Ser maduro, ser adulto, às vezes não tem todas as emoções da infância. Por quê? Porque a gente já regulou hormônios. A gente já não tem mais tanto desequilíbrio hormonal. Vamos voltar agora para a sanidade, porque o adolescente ele não é tão são, ele é mais insano. Né? A infância ela também não tem tanto controle emocional, é mais birrento. Então quando a gente entende que a vida adulta ela é assim, você não romantiza tanto. E aí você vive numa vida mais leve. Sim. Você para de querer, por que fulano casou 50 mil vezes? Porque fulano tá o tempo todo buscando paixão.
E quando ele começa a viver num relacionamento mais duradouro, a paixão acabou. Aí aquela sensação de mesmice ele não quer mais. Sim. Aí ele quer ir lá pra paixão de novo. Eu estou trabalhando em um livro agora que é a memória do trauma. E como que essa memória do trauma afeta a nossa vida inteira. Todos os dias a gente vive isso. E é impressionante, porque quando você começa a descobrir que aquilo ali é porque você tem uma memória no seu corpo, que é uma programação, que as pessoas falam tanto, mas acaba que essa palavra vai ficando banalizada. Mas você põe uma programação no seu corpo sem nem perceber. Você vai deixando essa programação entrar, que é uma memória. E aí você fica vivendo ela e rodando isso o tempo todo. A memória do trauma, a memória do trauma, a memória do trauma, e nunca acaba. Nunca acaba. Você vai vivendo a vida assim. E o convite que a gente faz hoje, né, como a gente começou a falar, é que a gente se permita, mais uma vez, ter vida saudável. E para você que sofreu a agressão, não só dentro do elevador, como aquela moça, ou dentro da sua casa, tem pessoas que estão vivendo agressões em lugares bem escondidos, que não tem câmeras. Para você que tá difícil de sair dessa história, porque a gente sabe que é difícil. Sim. Não dá pra romantizar, ai meu Deus, é muito, ela porque ela ama. Não, às vezes nem existe mais amor. Você vai Às vezes existe dependência emocional e é difícil demais sair da história. Existe ajuda, busque apoio, busque se conhecer melhor. Busque o Instituto Essenza, busque a gente se você precisar. Isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário aqui embaixo e encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir. É isso aí, gente. Um Muito beijo, obrigada. muito bom estar com vocês de novo. Tchau, tchau.